a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa e, como sempre, começamos nosso vídeo eu falando e pedindo a vocês, rezem sempre o rosário. O rosário é, como dizia Padre Pio, é a arma do cristão, tá bom? O rosário não só serve para a paz espiritual. Nossa Senhora diz que Deus concedeu ao rosário uma força, uma eficácia muito maiores nesses tempos de crise da igreja. E também paz nas famílias, paz no trabalho, paz em todas as suas atividades. Rezar o rosário sempre. E como sempre também começamos rezando pedindo a Nossa Senhora que nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa Nostra Letícia, ora pro nobis, São Padre Pio de Pietreutina, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, continuando nossa série de vídeos que tratam justamente sobre a questão do fim dos tempos e do fim do mundo, no que concerne às revelações privadas dos santos. A revelação pública já foi feita, né, até a morte do último apóstolo, que foi São João Evangelista, por volta do ano 100, tá bom? De lá para cá não tem mais revelação pública. Existem revelações privadas de santos, de beatos, de veneráveis, que devem ser encaradas com respeito, com atenção, tá bom? Mas não vinculam nossa consciência e nossa fé, certo? Mas são interessantes, e a quantidade de coincidências que nós temos dessas profecias com o mundo atual, um mundo realmente que deu as costas a Deus, é imensa, tá bom? Então vamos retomar a série de profecias falando da Beata Isabel Canori Mora, né, que nasceu por volta de 1774. Olha só o que é que ela fala. De repente, eu vi o mundo em completa revolução. A ordem e a justiça não reinavam mais. Os 7 pecados capitais pareciam ter chegado ao triunfo. Por todos os lados, imperava a injustiça, a mentira, a libertinagem e toda sorte de iniquidades. Nossa, isso está muito parecido com os dias de hoje, não é? É algo para se refletir. Retomando. No dia da festa de São Pedro, em 1820, tive a seguinte visão. Todos os fiéis que haviam guardado em seu coração a fé em Jesus Cristo, assim como os religiosos e religiosas, que conservavam fielmente o espírito de seu instituto, se viam amparados debaixo de uma grande árvore, de grandes árvores, amparados e livres de um horrível castigo. Porém, ai dos religiosos que não observam as regras. Ai de todos os sacerdotes indignos do Deus Todo-Poderoso. Ai dos sacerdotes que se entregam à libertinagem. Ai dos sacerdotes que se deixam levar ao máximo pela moderna filosofia, condenada pela Igreja. Estes miseráveis, por sua detestável conduta de negarem a fé em Jesus Cristo, perecerão sob o braço exterminador da justiça divina, da qual nenhum escapará. Repentinamente, se levantou um vento impetuoso e violento, cujo silvo se parecia com o rugido de um leão. O terror e o espanto se espalharam entre os homens, e até mesmo entre os animais. Todos os homens que se rebelaram foram mortos e despedaçados sem piedade. Durante este sangrento combate, a mão vingadora de Deus cairá sobre aqueles desgraçados, e em sua onipotência castigará o orgulho e a temeridade deles. Ele se servirá do poder das trevas para exterminar estes homens sectários que quiseram deitar a igreja por terra e abatê-la até o fundamento. Estes homens, em sua audaz malícia, pretendiam derrubar a Deus de seu trono supremo. Porém, ele se rirá deles, e a um sinal de sua mão poderosa castigará a estes pérfidos blasfemos, permitindo que as potestades tenebrosas saiam do inferno para executar a justiça. Então legiões de demônios percorrerão o mundo inteiro. Ixi.
e pelas grandes ruínas que causarão, executarão as ordens da divina justiça. Os demônios assumindo forma física para castigar os homens. Nossa. Todos atacarão e destruirão famílias, propriedades, cidades, povos, casas, e nada será perdoado do que existe na terra. Permitindo Deus que estes difamadores e mentirosos sejam castigados por terem acreditado nestes demônios, dando-lhes morte rápida e bárbara. Porque voluntariamente se submeteram ao poder do inferno, fazendo-se aliados contra a justiça divina, a fim de que meu pobre espírito se compenetrasse bem deste sentimento de justiça, Deus me mostrou uma prisão. Vi então abrir-se uma espantosa caverna de fogo, de onde saía uma multidão de demônios, que, havendo tomado a forma de bestas, vinham a infestar o mundo, deixando por todos os lados apenas carniça e ruína. Felizes dos bons e verdadeiros católicos, eles terão a seu favor a proteção dos apóstolos Pedro e Paulo, que velarão sobre suas pessoas a fim de não lhes acontecer nenhum dano, nem a seus bens, nem às suas pessoas. Os maus espíritos devastarão todos os lugares onde Deus tenha sido ultrajado, blasfemado e tratado de maneira sacrílega. Estes lugares serão arruinados, aniquilados, e deles não sobrará nem ruínas, nem vestígios. Ela foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 24 de abril de 1994. Tá bom? Agora, a trapista de Notre-Dame-des-Gardes. Ela nasceu em 1785. Olhem só o que ela fala. Os maus queriam exterminar os ministros da Igreja de Jesus Cristo e a todos os amigos da legitimidade. Já haviam feito perecer um grande número e anunciavam vitória quando de repente os bons foram reanimados por um socorro do alto e os maus foram derrotados e confundidos. O tempo destes transtornos não será superior a 3 meses. E, no meio desta grande crise, o triunfo dos bons virá num momento. Quer dizer, virá instantaneamente. Nada poderá deter o braço vingador. A maior parte dos perversos terá perecido no combate, e os que sobreviverem estarão tão assustados pelo castigo que nada poderá impedir-lhes de reconhecer nisso o dedo de Deus e admirar sua onipotência. Muitos se converterão, em seguida a religião florescerá de modo admirável. Eu tenho visto as coisas tão belas a este respeito que não encontro expressões para descrevê-las. Em 6 de janeiro de 1820, às 4 horas da manhã, perdi todas as minhas faculdades e me encontrei transportada para um local tão vasto que me parecia abarcar todo o universo. Ouvi então numerosas vozes que gritavam em um tom horrível e naquele momento me senti morta. Porém, meu medo foi ainda maior quando ouvi as mesmas vozes que diziam: somos vencedores, temos a vitória. Naquele momento em que as vozes deixavam ouvir aquelas palavras, vi de repente que o céu se convertia em profunda noite. Jamais vi nada tão escuro. Aquela escuridão era acompanhada de um trovão tão intenso que me parecia vir dos 4 cantos do universo. Aí eu vejo semelhanças com as profecias dos 3 dias de trevas. Muitas semelhanças, muitas. Me é impossível descrever qual foi o meu espanto. O céu se converteu inteiramente em fogo, e de todos os lados saíam flechas inflamadas. Ouvia-se um ruído tão horrendo que parecia anunciar a ruína completa do mundo. Divisei, então, uma nuvem vermelha como sangue de boi, que rodava por todos os lados, e fiquei muito aflita por não saber o seu significado. Logo pude ver uma multidão de homens e mulheres que tinham rostos assustadores e se entregavam a toda sorte de crimes, vomitando horríveis blasfêmias contra o que existe de mais sagrado, no céu e na terra. Sinto grande pena agora ao descrever isso como a experimentei antes. O que me surpreendeu muito foi ver na cabeça desses desgraçados, pois induziam ao mal exatamente aqueles que, por seu estado, bispos e sacerdotes com solidéus na cabeça, os deveriam conduzir para o bem. A crise do clero, a crise de autoridade.
Interessante, né? Havia entre eles um de quem não darei o nome, o qual sofrerá mesma pena dos outros, por causa de sua reprovável filosofia. Filosofia. O tempo o dirá. Quem será esse homem? E é quando seus crimes serão conhecidos e castigados. O trovão retumbará então pelos ares de maneira espantosa. E foi quando ouvi uma voz que me disse: minha cólera cairá sobre todos eles num estalar de dedos, e eles desaparecerão em um momento. Todo o universo ficará admirado ao saber da destruição da mais soberba das cidades. Digo soberba por seus crimes, eu a abomino. As árvores que tu vês e que eles criaram representam as nações que envenenaram o mundo inteiro com sua malvada filosofia e impiedade. Essa maldita Babilônia se tem embriagado com o sangue dos meus santos. Ela levará ao cume estes terríveis acontecimentos, mas eu a farei beber o vinho da minha cólera, e todos os males que ela fez cairão sobre ela num só instante. Nossa, isso aqui é a linguagem mesmo apocalíptica. A linguagem apocalíptica. Cheio, repleto de imagens que remetem ao Apocalipse, ao fim dos tempos. Estas chamas que a devoravam a Babilônia, e se elevaram nos ares, e logo a seguir nada mais vi do que uma vasta terra negra como carvão. São Gaspar del Búfalo, 1786. Lembrando, gente, se vocês gostam do meu conteúdo, não esqueça de compartilhar esse vídeo, comentar, curtir, tá bom? E se inscrever, os 3 Cs e o I. Curtir, compartilhar e comentar, tá bom? Porque muitas vezes o pessoal se inscreve, não compartilha, compartilha e não comenta, curte e não se inscreve. Então, o triplo C e o I. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se, tá bom? Retomando. São Gaspar del Búfalo, 1786. Olha só o que ele fala. Bem resumido, mas bem incisivo. Aquele que sobreviver aos 3 dias de trevas e espanto, ver-se-á como sozinho na terra, porque o mundo estará coberto de cadáveres. Cadáveres. Mais uma vez a linguagem apocalíptica dos cadáveres, né? Não fala de mortos, fala de cadáveres. Frei Bernardo Maria Clausy nasceu em 1789. Ele diz: as coisas chegarão ao cúmulo, e quando tudo parecer perdido e a mão do homem não mais puder fazer nada, Deus intervirá e resolverá tudo no abrir e fechar de olhos, como de uma manhã para a tarde. Virá um flagelo terrível e dirigido unicamente contra os maus. Será um flagelo inteiramente novo, como nunca se viu igual no mundo. O céu e a terra se unirão e grandes pecadores se converterão, chegando ao conhecimento de Deus. Este flagelo se fará sentir no mundo inteiro e será tão terrível que os sobreviventes se imaginarão ser os únicos que escaparam dele. O açoite será instantâneo, porém terrível. Eu não verei esses castigos, os quais darão lugar a uma organização geral e um grande triunfo da igreja. Felizes aqueles que viverem nestes dias afortunados, porque reinará uma verdadeira e fraternal caridade. Mas antes que essas coisas cheguem, o mal terá feito tantos progressos no mundo que parecerá que os demônios todos saíram do inferno. Tão grande será a perseguição contra os justos que terão de sofrer um verdadeiro martírio. Gente, vamos nos preparar, rezar para esses tempos, estudar. E para estudarmos, precisamos ter contato com material de qualidade. O Instituto São Carlos Borromeu disponibiliza módulos maravilhosos, cadernos de estudo e módulos que realmente preparam os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos de uma forma que não escapa à reta doutrina católica, não se afasta da fé católica. Aqui temos cânticos sacros, temos cantigas de roda, matemática, física, química para o ensino médio, né? Aqui não, porque aqui é do primeiro ano do ensino fundamental para meu filho caçula, né? Todas as ciências, né, necessárias e sempre ensinadas de uma forma que se coaduna com a reta doutrina católica. Instituto São Carlos Borromeu, aqui o santo, ó, aqui o santo, Sacratíssimo Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, é sempre uma bela imagem
nas capas, tá bom? Sempre uma imagem diferente. Não prive seus filhos e seus netos desse material. Se você tem vontade realmente de colocar seu filho, seus sobrinhos, seus netos num bom caminho, numa boa instrução, Instituto São Carlos Borromeu, o link vou deixar na descrição. Se vocês colocarem lá o cupom Tradição 5, tem 5% de desconto. Se colocarem também em Pix, terão mais 5% de desconto. Tá bom? Aí você diz, Dionísio, eu estou uma situação meio complicada agora, eu estou com muitos compromissos, não posso adquirir esses módulos maravilhosos. Dos 2 anos, gente, até o 3º ano do 2º grau. Aí eu digo a você, gente, cartão de crédito está aí. Nós compramos muitas vezes coisas tão supérfluas. Vamos investir na educação e na formação dos nossos filhos. O Instituto São Carlos Borromeu coopera para isso. Aqui o selo, o brasão do Instituto São Carlos Borromeu, belíssimo. Né? Belíssimo. E serve tanto para quem faz o homeschooling, como para quem faz a educação nos estabelecimentos normais de ensino, né? Quer sejam seculares ou religiosos, que de religiosos não tem mais nada, né? O concílio se encarregou de destruir quase tudo, praticamente está tudo destruído, todas as ordens religiosas, né? Então, ou então serve também para você que quer complementar e como contraponto para os erros que são ensinados nos estabelecimentos, nas instituições de ensino, tá bom? Quer seja laicas ou religiosas, tá bom? Porque a gente tem realmente que ter pé no chão nessa questão. Ok, meus queridos? Tá tudo aí na descrição. Então, vamos retomar. Descrição do canal tem tudo. Papa Leão XIII, ele nasceu por volta de 1810. Em 13 de outubro de 1888, o Papa Leão XIII celebrou a Santa Missa na presença apenas de alguns monsenhores que o assistiam. Notaram estes, nesse dia, um ato extraordinário que o Papa se deteve bastante tempo, em silêncio, como estático, entre a consagração e a comunhão. Ouvindo-se-lhes alguns tênues soluços e queixumes que com dificuldade podia conter. Terminada a missa, perguntaram-lhe se sua santidade se sentia mal de saúde. Ele disse que ouvira a voz profunda e gutural de Satanás que dizia: eu posso destruir a igreja. Para fazer isso, preciso de mais tempo e de mais poder. Escutou também uma voz agradável que perguntava: quanto tempo? Quanto poder? Uma voz gutural respondeu: 75 a 100 anos, e um poder maior sobre aqueles que irão entregar-se ao meu serviço. A voz agradável disse então: terás esse tempo. Leão XIII acrescentou que isso não havia de suceder naquele momento. Mas passado alguns anos, e após terríveis convulsões em todo o mundo, pediu-lhes encarecidamente que guardassem estrito silêncio do que eles tinham comunicado enquanto ele vivesse. Em vista disso, o Papa preparou uma oração a São Miguel Arcanjo, que é a famosa oração que se é recitada após a missa, não é, gente? A missa tradicional, a missa nova não tem isso, aboliram. Mais uma coisa que era uma coisa que sacralizava mais ainda a vida e a missa, né? Eles retiraram. Então era rezado em todas as missas, ao final de todas as missas em todo o mundo, a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendendo nesse combate, sede nosso escudo contra as maldades do demônio, instantemente pedimos que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo, para a perdição das almas. Amém. Então sempre se reza essa oração nas santas missas tradicionais ao fim delas, né? É isso, meus queridos. Continuaremos no próximo vídeo. Espero que todos tenham gostado. Então curtam, compartilhem, se inscrevam, comentem. Cada comentário que eu tenho recebido é lido. Não se preocupem, todos são lidos. Alguns a plataforma ainda tenta esconder um ou outro, que aqui é um canal católico, né? Muito embora não represente nenhuma instituição, frequenta a resistência católica. E recomendo aos vocês, meus irmãos, que nos acompanhem nessa jornada. Vale a pena, será muito edificante e vai nos ajudar espiritualmente também, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Causa Nostra Letícia, ora pro nobis. Tchau, gente.